Olá, gente, boa tarde, bem-vindos a mais uma aula de Cálculo 1, a aula de número 39. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre somas finitas. Mais especificamente, vamos aprender como aproximar a área de uma região com contorno curvo através de soma de áreas de retângulos. Esse assunto ele é um assunto motivador, preparatório para o importante assunto de integrais, que é o assunto de somas de rima. Tá? Na verdade, a integral definida, quando a gente for estudar a integral definida, a gente vai ver que ela é definida como um limite de soma de rima. Tá? Um limite de somas de rima. Mas o que é isso? Então, antes de falar sobre somas de rima, vamos ver alguns exemplos motivadores. Como a gente vai aproximar a área de regiões com contorno curvo por soma de áreas de retângulos, então usar uma quantidade maior de retângulos pode aumentar a precisão da nossa aproximação. Tá? Isso vai ficar claro nos próximos exemplos que a gente for ver aqui. Okay? Então vamos começar com o primeiro exemplo. Calcule a área da região que se encontra acima do eixo dos x e abaixo da parábola y igual a 1 menos x2 e entre as retas verticais x igual a 1 e x igual a 0. Bom, x igual a 0 é o eixo dos y e a reta x igual a 1 eu não desenhei, mas vocês podem imaginar aí uma reta vertical cortando o eixo dos x no ponto de abscissa 1. Então está aí, essa curva vermelhinha é gráfico da parábola y igual a 1 menos x2 e eu quero então achar a área dessa região que está aí rachurada, que eu estou representando pela letra R. Então a gente vai fazer isso por aproximação de somas de áreas de retângulos. Vou começar pegando dois retângulos. Tá? Eu vou pegar aqui o nosso segmento, o intervalo 0, 1, vou dividi-lo em duas partes iguais. Tenho dois retângulos cuja base tem o mesmo comprimento 1 meio. Tá bom? Note que a altura do primeiro retângulo ele é dado exatamente pela imagem de 0 pela função y igual a 1 menos x2, que é 1. E a altura do segundo retângulo, esse retângulo aqui, você vê que a altura dele é exatamente a imagem de meio pela função, que vai dar, no caso, 3/4. Então, se você soma a área desses dois retângulos, você encontra uma aproximação para a área da região R. Tá? A área da região R é a área abaixo da parábola. Então, eu vou ter uma aproximação grosseira, mas é uma aproximação, que vai ser a soma das áreas dos dois retângulos. Então, a área do primeiro retângulo é a altura 1 e base meio, então fica 1 vezes meio, está aqui. A área do segundo retângulo, que é base 1 meio, vezes a altura, que é 3/4. Então, se você faz essa conta aí, você vai encontrar aproximadamente 0,875 para a área dos... Aproximadamente, não, você vai encontrar o valor de 0,875 como o resultado da soma das áreas dos dois retângulos. E esse vai ser um valor aproximado para a área A. Estou chamando de A a área da região R. E estou chamando de S a soma das áreas dos retângulos. A soma das áreas dos retângulos, você vê que ela é maior do que a área da região R. E o excesso, tá? A diferença entre as áreas é representada por esse excesso aqui, ó. Esse excesso é que eu chamo de a área por excesso, é a área que está aqui excedendo. Então, isso que vocês estão vendo aqui, que eu estou pintando de verde, representa o excesso, né? A diferença entre a soma das áreas dos retângulos e a área real que eu estou querendo, que é a área abaixo da parábola. Tá? Então, esse pedaço aí seria o que está excedendo na minha aproximação. Agora, se eu aumento o número de retângulos, se eu faço agora, eu pego esses
essas antigas bases aqui, ó, e torna a dividi-las em duas partes iguais. Então, com isso, olha, eu vou criar 4 novos retângulos, que são esses retângulos que vocês estão vendo do lado direito da tela. Tá certo? Então, na hora que você soma a área dos 4 retângulos, você continua com uma aproximação para a área da região R, que é a área abaixo da curva, da parábola. Tá? E o excesso, você vê que o excesso diminuiu, né? O excesso, que é a diferença entre a soma das áreas e a área da região que eu estou querendo calcular, esse excesso, ele agora é menor do que o excesso considerado na figura anterior, né? Porque o que você observa é que nessa aproximação, é como se nessa nova aproximação, essa parte que eu estou pintando aqui de roxo, fosse jogado fora, tá? Então, o novo excesso, ele diminui, e com isso eu tenho uma aproximação mais acurada para a área. Claro, mais acurada em comparação à aproximação anterior, mas ainda assim eu tenho uma aproximação grosseira. Só que agora a aproximação está melhor, né? Porque quando você divide os 2 retângulos anteriores em 4 novos retângulos, você vê que a base desses novos retângulos agora passa a ter comprimento 1/4, né? Que é menor do que a dos retângulos da figura anterior, que era 1/2. Tá? E as alturas agora são representadas respectivamente por 1, depois a próxima altura, que é 15/16, que é a imagem de 1/4 pela função 1 menos x2. A altura do terceiro retângulo, que agora é representada por 3/4, que é a imagem de 1/2 pela função. A próxima altura, que é 7/16, que é a imagem de 3/4 pela função. Então, você tem aí os 4 novos retângulos de alturas, todos eles com base 1/4, e alturas dadas por 1, 15/16, 3/4 e 7/16. Certo? Então, está aqui, ó, 1, 15/16, 3/4 e 7/16. O 1/4 que aparece aqui é o comprimento das bases, que são iguais, né? Já que eu dividi os subintervalos em novos subintervalos de mesmo comprimento. Fazendo essa conta, você encontra 25/32 ou 0,78125. Então, você vê que a nova nova soma de áreas de retângulo deu 0,78125, que é, portanto, uma aproximação mais acurada para a área A. Tá bom? Bom, esses 2 exemplos que vocês estão vendo aqui é o que a gente chama de soma superior. Por quê? Porque eu estou considerando retângulos que contêm a região R. Tá? Lembra que a região R é a região formada abaixo da parábola e acima do intervalo 0,1, e limitado pelo eixo Y e pela reta x igual a 1. Tá? Então, essa é a região R. E essa região R, você vê que ela está contida nos 2 casos, né? Na figura da esquerda, tanto na figura da esquerda quanto na figura da direita, você vê que essa região está contida dentro da soma dos retângulos. Então, a soma das áreas dos retângulos é o que a gente chama de soma superior, porque o valor das áreas desses retângulos sempre será maior que o valor da área real que eu estou buscando. O meu objetivo aqui é achar o valor de A, o valor exato da área A. Tá? Então, eu estou fazendo uma aproximação, digamos, por cima, por somas superiores. Tá? Qual que é a ideia aqui? É você tornar a dividir esses 4 retângulos em 8. Tá? Com isso, a área por excesso vai diminuir cada vez mais. E o que você vai obter é uma nova soma cada vez mais próximo do valor real da área A da região R. Depois, pega esses 8 retângulos,
pega cada base, torna a dividir em 2, e aí você vai ter o quê? 16 retângulos, e faz esse processo indefinidamente. Qual que é a ideia aqui? É você tomar o limite. Espera-se que no limite a soma das áreas desses retângulos coincida com a área A da região E que eu estou querendo. Tá? E é exatamente isso que a gente quer aprender. Como calcular esse limite. Como obter esse processo indefinido para poder calcular a área exata da região R, representada aí pela letra A. Bom, então agora vamos usar retângulos que estão contidos na região R. Porque os retângulos que a gente considerou continham a região R. Então eles formavam a soma que a gente chama de soma superior. Agora nós vamos obter uma nova soma chamada de soma inferior. Por motivos óbvios, né? Porque você agora está pegando retângulos dentro da área A. Então a soma das áreas desses retângulos vão ficar menor do que a área A. Vamos ver um exemplo aí com 4 retângulos, tá? Pegamos aí 4 retângulos agora contidos dentro da região R. Então você vê aí o primeiro retângulo, você vê que todos eles têm base 1/4. Que eu estou no caso em que eu tenho 4 retângulos. Só que o último retângulo, a área dele é 0, por quê? Porque observa agora, como eu estou pegando retângulos interiores à região R, então a altura deles agora vai ser representada pela imagem dos pontos que são extremos superiores dos subintervalos. Olha para esse subintervalo. Quem que é o ponto superior? Quem que é o extremo superior desse subintervalo? É 1/4. A imagem dele representa quem? A altura do primeiro retângulo. Pega o próximo subintervalo. 1/4, 1/2. Qual é o extremo superior dele? 1/2. A imagem de 1/2 representa quem? A altura do segundo retângulo. O próximo subintervalo, qual é? 1/2, 3/4. Quem é o extremo superior dele? É o 3/4. A imagem de 3/4, veja, é a altura do terceiro retângulo. E o próximo subintervalo, que é o 3/4, 1, quem que é o extremo superior dele? É o 1. E a imagem de 1 é quanto? É 0. Né? Porque lembra, essa curva aqui é a curva y igual a 1 menos x ao quadrado. Certo? E quando você faz x igual a 1 aqui, a imagem dá 0. Então você vê que o último retângulo, a área dele é 0 porque a altura dele é 0. Fazendo as contas, né? Veja, a área do primeiro retângulo, que é base 1/4 vezes a altura, que é 15 sobre 16. Note que 15 sobre 16 é a imagem de 1/4 pela função y igual a 1 menos x2. Da mesma forma que 3/4 é a imagem de 1/2 e 7 sobre 16 que é a imagem de 3/4. Então, na hora que você faz aí o produto da altura pela base e soma, você tem aí o valor de 17 sobre 32, que é 0,53125. Então, esse resultado, 0,53125, ele é o que? A soma das áreas desses 4 retângulos, na verdade desses 3 retângulos, já que, como eu disse, o último não vai ter efeito, já que a altura dele é 0. Tá? Então isso mostra que você tem aí uma aproximação, uma outra aproximação para a área A. Das áreas dos retângulos, ela fica sempre abaixo da área da minha região. Então eu vou estar fazendo uma aproximação por baixo. Então o que falta para chegar na área exata da minha região é exatamente, geometricamente, é representado por essas regiões que eu estou rachurando aqui, ó, essas pequenas regiões que eu estou rachurando de verde. Tá? Então isso é o que falta para eu poder chegar na área exata do meu problema. Se eu torno a dividir a base em 2 partes iguais, o que você observa? Para esses novos retângulos, você vai ter uma aproximação mais acurada. Estou pintando agora de azul a área dos novos retângulos. Então você vê que um pedaço do que faltava foi preenchido nessa nova aproximação. Está aqui, ó. Esse pedaço aqui, agora ele passa a entrar na minha nova aproximação.
Tá vendo? Então, o que está faltando para chegar na área exata vai diminuindo à medida que você vai ampliando o número de retângulos, tá? Então, com isso, você vai eliminando essa parte por falta, ela vai desaparecendo à medida que você vai ampliando o número de retângulos. Com isso, as somas por baixo vão se aproximando cada vez mais do valor real da área A, representado pela letra A. Então, você vê que nessa nova aproximação, por exemplo, esse pedaço todo aqui, ó, que antes estava no que faltava para chegar na área da região, esse pedaço todo agora foi incluído na nova divisão feita quando você aumentou o número de retângulos. E à medida que você vai fazendo isso, você torna a subdividir cada subintervalo em duas partes iguais e vai ampliando o número de retângulos. Então essas áreas que faltam, elas vão sendo preenchidas. E aí você vai se aproximando cada vez mais da área A da região. Tá bom? Bom, então a observação que a gente tem para fazer é que a área que a gente está buscando, com certeza ela está entre esses dois valores, né? Porque esse aqui é o valor da soma superior, obtida com 4 retângulos, e esse valor aqui é o valor da soma inferior, obtido também com 4 retângulos. Então a área que eu estou buscando está entre esses dois valores. Eu poderia também supor geometricamente um modelo assim, tá? De novo, vamos pensar em 4 retângulos, tá? Retângulos de base 1/4, tá? E agora, em vez de eu pegar os pontos que são extremos dos intervalos, né? Porque é o que vocês observam, quando eu pego soma superior, a altura, ela é representada por... A altura dos retângulos é representada pelas imagens dos pontos que são extremos inferiores dos subintervalos. E quando eu pego a aproximação através de somas inferiores, a altura dos retângulos agora são identificados pela imagem dos pontos que são extremos superiores dos subintervalos. Eu agora vou considerar como altura dos retângulos a imagem dos pontos médios dos subintervalos. Então, por exemplo, 1/8 é o ponto médio de 0 e 1/4. Aqui, se você olhar para o primeiro subintervalo, então a altura desse retângulo, ele é representado pela imagem do ponto médio 1/8, que é o ponto médio dos extremos 0 e 1/4. Então, esse retângulo, conclusão, você vai ter uma pequena parte do retângulo para fora da região, por excesso, por falta, né? Quando você olha para esse pedaço que não foi completado, né? Quando você calculou aí a área do retângulo. Vamos olhar para o próximo retângulo. Você vê que no retângulo seguinte, a altura é considerado como sendo a imagem do ponto médio, que é 3/8, né? Que é o ponto médio dos extremos 1/4 e 1/2. Então, eu pego essa altura, que é dado por 55/64, que é a imagem de 3/8 pela função y1 menos x2. Então, quando você multiplica essa altura, que é 55/64, vezes a base, que é 1/4, você obtém a área desse segundo retângulo aqui. Note que esse retângulo, você tem aqui uma parte por excesso e uma parte aqui por falta, que é essa daqui, para você completar a área que você está querendo. Ok? Para o próximo retângulo, a mesma coisa. Você olha aqui a altura
vai ser a nova altura agora, que é 39 sobre 64, é a imagem de 5 oitavos. 5 oitavos é o ponto médio entre os extremos 1/2 e 3/4 deste novo subintervalo. Então, o produto vai te dar a área do próximo retângulo. E aí, de novo, você tem aqui um pedaço por excesso e tem um pedaço que falta para completar a área. E a última área de retângulo, que vai ser a base também 1/4, vezes a altura, que agora vai ser 15 sobre 64, que é a imagem de 7 oitavos. 7 oitavos agora é o ponto médio entre os extremos 3/4 e 1. E essa área, portanto, vai te dar a área do quarto retângulo. E, de novo, né, você vai ter aqui uma parte por fora e por excesso, que vai compensar com uma parte aqui por falta. Tá bom? Então, você vai ter uma aproximação da área da sua região por esta soma de 4 áreas de retângulos, usando o que a gente chama regra do ponto médio, porque nesse novo modelo, a altura que eu considero é dada pela imagem da função calculada nos pontos médios das bases. Então, se você faz a conta, a soma da área dessas áreas vai dar 172 sobre 256, que é aproximadamente 0,671875, que é uma nova aproximação para a área A da minha região. Tá bom? É claro que quando você olha para essa figura, a área em excesso, representado aqui pelo que eu rachurei aqui de verde, tá? Ela pode ser descontada uma parte pela área que falta, que eu rachurei aqui em amarelo, né? Mas ainda assim, você vai ter uma boa aproximação por causa disso, porque o que está sendo calculado em excesso vai ser descontado por aquilo que deveria ter sido calculado e que está faltando ser calculado, que é a parte rachurada em amarelo. Então, acabam uma parte se equilibrando com a outra, mas é claro que na hora que você faz a diferença, claro que vai ter uma parte a mais aí ou a menos, depende da geometria envolvida, da curva envolvida. Ou seja, o que eu quero dizer é que você vai ter uma boa aproximação, mas ainda assim é uma aproximação grosseira, principalmente porque a gente está lidando com apenas 4 retângulos. Essas aproximações elas vão ficar boas quando eu pegar um número cada vez maior de retângulos nesses meus 3 modelos aí, tá bom? Por exemplo, olha essa figurinha. Soma superior usando 16 retângulos. Então você vê que as somas das áreas por excesso diminuíram bastante comparado com a situação em que eu tinha 4 retângulos, por exemplo. Porque o que vai ficando por excesso, o que vai ficando em excesso na soma dos retângulos comparado com o que com o que queremos atingir na área real, esses excessos, eles vão diminuindo, tendendo a zero. Então isso significa que a soma das áreas do retângulo vão se aproximando de fato da área da região abaixo da curva. Tá? Então você vê uma soma superior usando 16 retângulos. Tá? E usando 16 retângulos, aí se faz todo aquele cálculo. Veja, agora você dividiu o seu intervalo 0,1 em 16 subintervalos. Tá? Então você vê que o primeiro subintervalo tem extremos 0 e 1 sobre 16. O segundo subintervalo tem extremos 1 sobre 16, 2 sobre 16. E aí vai. O próximo ponto do subintervalo, da subdivisão, 3 sobre 16, 4 sobre 16, até chegar aonde? No 1, que é 16 sobre 16. Você tem, portanto, aí 16 subintervalos. Aí se você faz a conta das áreas de cada retângulo com base 1 sobre 16 e calcula as alturas, que são as imagens dos pontos extremos dos subintervalos
pela função y1 menos x2, você calcula as imagens, o f de 1 sobre 16, o f de 2 sobre 16, etc., você obtém as alturas dos retângulos, e aí na hora que você soma, você vai ter esse valor aí, ó, 0,697265625, que é, sem dúvida, uma aproximação mais acurada ainda para a área da minha região A, da minha região R, né? A área é simbolizada pela letra A. Usando soma inferior com 16 retângulos, agora você vê que a soma das áreas que faltam para chegar na área real, ela também, essa soma dessas áreas que faltam, elas vão diminuindo também, tendendo a zero. E os retângulos que estão por dentro vão também se aproximando no limite, a soma das áreas desses retângulos vai se aproximando por baixo, né, pela área da região R, que é representado pela letra A aqui no meu caso. Essa aproximação vai dar 0,634765625. Claro que o valor da soma das áreas dos retângulos por baixo, claro que fica menor do que da soma dos retângulos por cima. Claro, né? Porque afinal de contas você está fazendo uma soma inferior. O outro representa uma soma superior. E pela regra do ponto médio com 16 retângulos, olha a aproximação, ela é a melhor de todas. É 0,66699211875. Depois eu vou explicar por que é a melhor de todas. Entre as três, por enquanto, você fica sem saber qual das três aproximações é a melhor. Você só vai saber responder isso depois que você conhecer de fato o valor exato da área A, tá? O valor exato da área A é 2/3. A gente vai ver isso mais lá na frente, quando a gente aprender as técnicas para calcular essas áreas. Tá? A gente vai ver que a área dessa região abaixo da curva é 2/3. Tá? Com as técnicas que a gente for desenvolver, a gente vai demonstrar que a área da região R é exatamente 2/3. E 2/3 é uma dízima periódica, né? É 0,66666, né? Com uma infinidade de casas decimais, todas iguais a 6. Então, diante disso que a gente vê que realmente a regra do ponto médio para 16 retângulos te dá uma aproximação melhor. Claro, mas todas as três regras vão te levar ao mesmo objetivo, porque o que nos interessa aqui é tomar o limite da soma dessas áreas desses retângulos. E no limite, tanto a soma superior, quanto a soma inferior e quanto a regra do ponto médio, vão te levar ao mesmo valor. Todas elas vão se aproximar do mesmo valor, que é 2/3. Ou seja, quando eu pego o número de retângulos, n, e faço n tender a infinito. Tá? Então, quando você faz um n tender a infinito, significa o quê? Que a base dos retângulos, que mede 1 sobre n, depois nós vamos ver que, no caso em que você faz a divisão por n retângulos, cada subretângulo vai medir 1 sobre n, né? Como no caso dos 16 retângulos, o que a gente viu? Cada base aqui mede quanto? Mede 1 sobre 16, né? Cada base aqui mede 1 sobre 16, que é exatamente 1 dividido pelo número de retângulos, que é 16. Então, se você pega agora n retângulos, então a base vai medir 1 sobre n. Tá? E aí, quando você faz n tender a infinito, a base 1 sobre n tende a zero. E no limite, a soma das áreas dos retângulos vai dar exatamente a área A da região. Tá? Mas, só para curiosidade, se você considera 1000 retângulos, você pode botar num software, programar através de um software numérico e mandar calcular a soma superior, a soma inferior, e usando a regra do ponto médio. Então, você vê que, pela soma superior, os resultados estão aí apresentados, né? Deles, quem mais se aproximou foi, de fato, a regra do ponto médio. Mas isso porque você está num cálculo com um número finito de retângulos. Mas, como eu disse, quando você toma o limite, os três vão para o mesmo valor, que no caso é 2/3. Bom, generalização. As somas finitas acima são todas somas do tipo f de C1 ΔX, mais f de C2 ΔX, mais f de C3 ΔX, etc., mais f de Cn ΔX. Esse ΔX aqui, como a essa altura, né,
a gente observa que esse ΔX representa o comprimento da base dos retângulos, e são iguais a B menos A sobre N. Então, em geral, quando você tem um intervalo de extremos AB, no nosso caso particular, nós pegamos o intervalo 0, 1, né? Com A igual a 0 e o B igual a 1. Então, o ΔX vai ser 1 menos 0 dividido por N, que fica 1 sobre N. Mas, em geral, os extremos são A e B, então o ΔX vai ser o comprimento do intervalo, que é B menos A, dividido por N pedaços, certo? É assim que a gente faz para calcular o comprimento de um késimo subintervalo. Tá? Então, você vê que o comprimento de um késimo subintervalo, que eu estou chamando de ΔX, é você pegar o comprimento do intervalo todo e dividir pelas N partes iguais. Então, B menos A sobre N vai te dar o que representa o comprimento de cada um desses subintervalos que compõem, na união, compõem o intervalo todo AB. E aí, quando você for calcular a altura dos retângulos, se a sua soma for do tipo soma superior, então, quem vai representar esses pontos C1, C2, C3, etc. Porque veja, esses pontos, C1, C2, C3, etc., são pontos dos subintervalos. No caso em que eu estou lidando com soma superior, esse C1, C2, C3, no meu caso aqui para 4 retângulos, você vai ter o C1, que é o 0, que é o extremo inferior do primeiro subintervalo, o C2, que é 1/4, que é o extremo inferior do segundo subintervalo, o C3, que é o meio, que é o terceiro, que é o extremo inferior do terceiro subintervalo, e o 3/4, que é o extremo inferior do quarto subintervalo. No caso da soma inferior, o C1, no caso para 4 retângulos, agora o C1 ele passa a representar o extremo superior do primeiro subintervalo, o C2 o extremo superior do segundo subintervalo, o C3 o extremo superior do terceiro subintervalo e o C4 o extremo superior do quarto subintervalo. Então, no caso de soma inferior, o C1, C2, etc., eles representam o extremo superior dos subintervalos. Tá? Isso no caso da função y igual a 1 menos x2. Porque essa função específica é uma função decrescente. Se você lida com outros tipos de função, essa regra já não é mais a mesma. Tá? Então, para cada função, esse C1, C2, C3, o significado geométrico dele, se é extremo, inferior ou superior, vai depender da função. E no caso da regra do ponto médio, esse C1, C2, C3, etc., eles representam o ponto médio dos extremos dos subintervalos. Então, é um ponto interior do meu subintervalo. Ou seja, em geral, tá? Quando você forma uma soma desse tipo, a gente vai ver que C1, C2, C3, etc., na verdade, ele pode representar qualquer ponto do subintervalo respectivo. Então, tá bom? Então, C1 pode ser qualquer ponto do primeiro subintervalo, C2 pode ser qualquer ponto do segundo subintervalo e por aí vai. Quando a gente for estudar a soma de rima, a gente vai ver que na representação de soma de rima, o limite dessa soma aí vai convergir para a área da região, independente de você pegar o extremo superior do subintervalo, ou o extremo inferior, ou o ponto médio, ou qualquer outro ponto interior do subintervalo. Tá? Nós vamos ver que não tem exigência para a escolha desses pontos C1, C2, C3, etc. Bom, mas aqui é para mostrar que todas essas somas que a gente trabalhou aqui, para 2 retângulos, 4 retângulos, 16 retângulos, etc., em qualquer uma das 3 situações, são somas desse tipo aqui, ó, em que você tem a base, ΔX, multiplicada pelas alturas respectivas de cada retângulo, f de C1, f de C2, f de C3, etc., sendo essas alturas representadas pelas imagens destes pontos C1, C2, etc. Tá?
Então, como eu disse, f de C1, f de C2, etc., são as alturas respectivas desses retângulos, onde C1 é o ponto do primeiro subintervalo, C2 é um ponto do segundo e assim por diante. Bom, estamos quase lá, né? Mas para chegar na soma de rima, vamos antes fazer algumas definições de notação. Primeiro, vamos ver aqui a notação sigma. É uma notação muito importante e que vai estar muito relacionada com o conceito de soma de rima. Então, se não entende essa notação, não adianta prosseguir. Tá? Para entender soma de rima, tem que entender a notação. E essa notação sigma, ela é muito usada para representar tanto somas finitas quanto somas infinitas. No nosso caso específico, vamos pensar nas somas finitas e depois tomar o limite dessas somas finitas. Tá? Então, e a notação sigma é uma maneira de você compactar uma soma genérica de N termos. Tá bom? Então, se eu quero representar a soma de N termos do tipo A1 mais A2, mais A3, etc., mais AN, então eu uso essa notação sigma para poder compactar a minha soma. Tá? E essa notação sigma, que está sendo representada aqui, vamos olhar para ela de perto. Está aqui. Primeiro, esse símbolo que vocês estão vendo aqui, é a letra grega maiúscula sigma, que corresponde ao nosso S. Tá? Sigma de soma, é a letra grega que representa no alfabeto latino a letra S. O termo AK, ele representa a fórmula para o késimo termo da soma. Então, no meu caso aqui, do exemplo, A índice K, quando eu faço K igual a 1, o A índice K é o A1. Quando eu faço K igual a 2, o A índice K é o A2. Então fica A1 mais A2 mais A3, etc., mais AN menos 1 mais AN. Tá? Esse K igual a 1 aqui embaixo do sigma representa que mostra para a gente que o índice K começa em K igual a 1. Tá? E esse número que aparece aqui em cima, a letra N, representa que o índice K termina quando K for igual a ele. Tá bom? Então, por exemplo, se eu escrevo sigma K embaixo, K igual a 1 em cima, 5, isso quer dizer o quê? A soma de K, quando K varia de 1 até 5. Então, quando K é 1, vai ficar 1 mais. Quando K for 2, vai ficar 2, etc. Né? Então, vai ficar 1 mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, e a gente sabe que isso dá 15. Então, você vê que a fórmula do termo geral é simplesmente K. Tá? Já nesse segundo exemplo, a fórmula do termo geral é menos 1 elevado a K sobre K. Então, quando você faz K igual a 1 na fórmula do termo geral, vai ficar menos 1 elevado a 1 vezes 1. Quando você faz K igual a 2, menos 1 elevado a 2 vezes 2, etc. Eu quero desenvolver essa somatória de K igual a 1 até K igual a 3. Então, a minha soma vai ter, portanto, 3 termos. Aí, se você faz essa conta, isso vai dar menos 2. Eu poderia também pensar numa soma começando K igual a 4 e terminando em 5. Este terceiro exemplo aqui, ele mostra que o limite inferior do somatório não precisa sempre ser igual a 1. Ele pode ser qualquer número inteiro. Tá? Neste meu exemplo aqui, eu estou começando K de 4 e terminando em 5. Então, na verdade, a minha somatória vai ter só 2 termos, que é o correspondente a K igual a 4 e K igual a 5. Então, na fórmula do termo geral, você substitui o K por 4 e por 5. Então, vai ficar a soma desses 2 termos, que se você fizer a conta, vai dar 139 sobre 12. E quando eu falo que o limite inferior não precisa ser 1, significa que uma mesma soma pode ser representada de diferentes somatórios. Por exemplo, a soma dos 5 primeiros números ímpares pode ser representada em termos de somatório assim, né? Somatória de 2K mais 1, com K variando de 0 até 4. De fato, né? Se você na fórmula faz o K igual a 0, vai ficar 2 vezes 0 mais 1, que é 1. Mais, como é somatório, então você vai adicionar, né? Mais. Agora faz o K igual a 1. Quando você faz o K igual a 1,
vai ficar 2 vezes 1 mais 2, que é 3. K igual a 2 vai dar 5, K igual a 3 vai dar 7, e K igual a 4 vai dar 9. Mas eu poderia também representar a mesma soma de maneira diferente. Assim, ó, com esse somatório aqui, ó. Note que a fórmula mudou. A fórmula do termo geral agora é 2K menos 1. E eu mudei a variação do índice. O K agora começa de 1 e vai até 5. Mas isso não muda o resultado final, né? Por exemplo, se você, aqui no caso, se você faz o K igual a 1, vai ficar 2 vezes 1 menos 1, dá 1, que é o primeiro termo. Faz K igual a 2, vai ficar 2 vezes 2, 4, menos 1, 3. Então você continua obtendo os mesmos números, os mesmos termos, né? 1 mais 3, mais 5, mais 7, mais 9. Eu poderia também representar essa mesma soma pela somatória de 2K menos 3, só que agora com K começando de 2 e terminando em 6. Faz as contas, você vê que vai dar a mesma coisa. Ou então, 2K mais 7 com K começando de menos 3, tá? Então, esse último exemplo é para mostrar que o índice K ele pode assumir valores negativos também, inteiros negativos. Então, aqui eu estou desenvolvendo esta somatória para K começando de menos 3, aí passando por menos 2, menos 1, 0 e 1. Se você faz isso nessa expressão, você vai obter os mesmos 5 primeiros números ímpares. Bom, agora, rearranjo de termos. Agora vamos para algumas propriedades importantes das somatórias. Suponha que eu queira calcular a somatória do termo geral K mais K2, com K variando de 1 até 3. Tá? Então, se você desenvolve essa soma, vai ficar, fazendo K igual a 1, isso vai dar 1 mais 1 ao quadrado. Agora faz K igual a 2. Então vai ficar 2 mais 2 ao quadrado. E agora fazendo K igual a 3, fica 3 mais 3 ao quadrado. Vamos lembrar a famosa propriedade associativa e comutativa da soma. Você pode comutar os termos e associar os termos. Isso te permite fazer reagrupamentos. No meu caso, eu vou reagrupar o 1 com o 2 com o 3. Vou reagrupar esse com esse com esse. E depois reagrupar 1 ao quadrado com 2 ao quadrado com 3 ao quadrado. Por que eu fiz esse reagrupamento? Para você observar o seguinte, que 1 mais 2 mais 3 é também escrito como somatória de K, K variando de 1 a 3, e 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado é o mesmo que somatória de K ao quadrado com K variando de 1 a 3. Ora, tudo isso para mostrar para você que a somatória da soma de dois termos é a soma das somatórias. Tá? Então, somatória da soma é a soma das somatórias. Eu reagrupei, eu separei a somatória como duas somatórias. A soma do primeiro termo K mais a somatória do segundo termo K2. Tá? Isso, em geral, é possível. É o que a gente chama de regra da soma. Então, a somatória de AK mais BK é igual à somatória de AK mais a somatória de BK. Veja, essa separação eu garanto porque é uma soma finita. Se você tivesse uma soma infinita, aí você teria que ter cautela, tá? Porque dependendo da somatória infinita, essa propriedade pode não ser verdadeira, tá bom? Então, por isso que por isso tem que tomar cuidado, né? A matemática é cheia de armadilhas. Aqui eu garanto isso porque eu sei que a minha soma é uma soma finita de termos. Começa em 1 e termina em n, tá bom? A mesma forma com a diferença, tá? Então a somatória da diferença é a diferença das somatórias. Então isso vai ser a somatória de AK, com K variando de 1 a n, menos a somatória de BK, também K variando de 1 a n. De novo, isso é possível, pois eu estou com uma soma finita de termos. A multiplicação também é válida, tá? Aqui isso equivale a você botar a constante C para fora do somatório. Tá? A verificação disso é muito simples,
Porque se você desenvolve esse somatório, isso é o mesmo que CA1 mais CA2 mais etc. CAN. E nessa soma finita, se você põe o C em evidência, então vai ficar A1 mais A2 mais AN. Entendeu? Então isso vai dar C vezes a somatória de A parte. Tá bom? E a regra do valor constante. Isso aqui, a somatória de C com K variando de 1 a N, isso é C mais C mais C N vezes. E isso é NC. Tá? A gente costuma também escrever que a somatória K variando de 1 a N é igual a C, somatória de 1, K variando de 1 a N, e isso aqui é igual a N. Então fica igual a CN ou NC. Tá bom? Então essa é a famosa regra, é a chamada regra do valor constante. Vamos ver agora algumas propriedades. Mostra que a soma dos n primeiros termos naturais é igual a n que multiplica n mais 1 sobre 2. Então eu quero mostrar, veja, o que é a somatória de k com k variando de 1 a n. Isso é 1, quando eu faço k variando de 1 a n, então isso fica 1 mais 2 mais 3 mais 4, etc., mais n menos 1 mais n. Eu quero mostrar que esta soma aqui vale n mais 1 sobre 2. Olha, para a gente verificar isso, eu vou colocar bastante termos aqui, que é para ilustrar o que eu estou querendo. O último termo desta soma é n. Qual é o termo anterior a n? n menos 1. O anterior a n menos 1 é quem? n menos 2. O anterior a n menos 2 é quem? É o n menos 3. Por que eu peguei esses representantes da soma? Porque eu quero ilustrar para vocês aqui um jeito interessante de calcular essa soma. Se você pegar o último elemento, o primeiro elemento da soma, e somar com o último elemento da soma, essa soma vai dar quanto? Vai dar n mais 1. Se eu pegar agora o segundo elemento da soma com o penúltimo elemento da soma, isso vai dar 2 mais n menos 1, que é também n mais 1. Se eu pegar o terceiro e somar com o antepenúltimo, isso vai dar 3 mais n menos 2, que também é n mais 1. Mais um, vai. Se eu pegar aqui o 4, ou seja, e se eu faço esse processo até pegar os dois últimos termos, que vão ser os termos centrais da soma, eu vou obter quantas parcelas iguais a n mais 1? Ora, metade, né? Porque se eu estou pegando de 2 em 2, eu tenho n termos. Se eu estou pegando de 2 em 2, então eu vou ter n sobre 2 termos do tipo n mais 1. Então, esta soma, ela é, na verdade, n mais 1 mais n mais 1, n sobre 2 termos. Ora, se você soma n mais 1 com n mais 1, n menos 2 termos, a gente sabe que isso é o quê? É o produto n mais 1 vezes o número de termos, que é n sobre 2. Que é, portanto, n mais 1 sobre 2. Tá bom? Então, esse é um jeito de você demonstrar essa fórmula. Tá? É um jeito mais intuitivo. Claro que você pode fazer essa demonstração de outras maneiras. Você pode demonstrar usando a fórmula da soma dos n termos de uma PA, progressão aritmética, né? É só você usar, no caso, a fórmula da soma dos n termos, dos n primeiros termos de uma PA,
é obtida usando esse raciocínio. Você pega o primeiro termo, soma com o último termo, no caso você vai somar 1 mais a n e multiplicar por n sobre 2. Tá bom? Então você vai ter A1 mais a n vezes n sobre 2, que é a fórmula da soma dos n termos de uma PA. Ok? E você pode também fazer essa prova por indução finita. Então, são várias maneiras para você demonstrar essa fórmula aí. Estou destacando essa fórmula porque a gente vai precisar dela quando a gente for calcular algumas somas de rima, a gente vai precisar dessa fórmula. Então, vocês já vão memorizando ela aí. Outra fórmula que a gente vai precisar é essa daqui, ó, é a soma dos n primeiros quadrados de números naturais, tá? Essa soma aqui é 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, mais etc., mais n ao quadrado. Esta soma a gente mostra que vale n, que multiplica n mais 1, que multiplica 2n mais 1 sobre 6. Tá? É outra fórmula que a gente vai usar também na hora que a gente deduzir algumas somas de rima. Tá? Então, vão já memorizando essa fórmula que a gente vai voltar nela. E a outra que a gente vai usar também é essa daqui, ó, a soma dos n cubos. 1 ao cubo, mais 2 ao cubo, mais 3 ao cubo, etc., mais n ao cubo. Essa soma, ela vale n, que multiplica n mais 1 sobre 2 ao quadrado. Tá? Então, é outra fórmula importante que a gente vai usar também quando a gente for deduzir algumas somas de rima. Tá bom? Principalmente na hora de calcular a área de figuras usando soma de rimas. Então, são as mais importantes que a gente vai precisar, por isso que eu estou aí exibindo já de antemão para vocês. E também você pode demonstrar essa fórmula usando indução finita. Todas as três fórmulas você pode demonstrar usando indução finita, tá bom? Então é isso, tá? Na próxima aula a gente vai então falar sobre as somas de rima propriamente dita. Então é isso, um abraço, até mais.